Eu desejo a todos vocês a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço especial a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Piritiba. Um comunicado muito interessante. A Organização Mundial da Saúde nos comunica de que 100 mil pessoas se curaram do coronavírus. Essa é uma notícia bastante alentadora e esperançosa, porque temos nos apegado às notícias que falam dos contágios e das mortes, mas até então não sabíamos das pessoas que se recuperam. Isso quer dizer que quando alguém se contagia, não significa necessariamente que vá morrer. Existe a possibilidade de fazer parte dos 80% a 90% das pessoas que se curam. E saber que 100 mil pessoas estão curadas, isso é motivo para nós festejarmos. Nós estamos numa série de mensagens cujo título é As Opções que Você Tem. Estávamos analisando esses dias quais as nossas opções durante esse tempo de isolamento social, algo que há 15 dias atrás era assustador para todos nós. E hoje será a nossa última mensagem dessa série. Na próxima mensagem nós estaremos começando uma outra série abordando outros aspectos dessa crise e como nós podemos responder a ela. E o nosso assunto de hoje é a opção de um fundamento firme. E está baseado no texto bíblico de 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, que nos diz assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por causa da crise que nós estamos vivendo no mundo todo, nós estamos vivendo um tempo de incertezas. As coisas estão incertas em diversos lados, por diversos setores. Na política e na economia, as coisas estão incertas. Existem algumas vozes na política que dizem que nós não devemos nos isolar socialmente. Outras vozes dizem que nós devemos nos isolar apenas parcialmente. E outras vozes dizem que nós devemos nos isolar completamente e fazer uma quarentena rigorosa. Há incerteza na área política. Existe também incertezas na área da medicina, porque no momento nós estamos tratando com um vírus novo, que não é conhecido, que tudo o que se passa está sendo material novo para ser estudado e pesquisado. A medicina passa para nós perspectivas, mas não existem certezas. E, na incerteza, nós que somos população, nós optamos pelo bom senso. E o bom senso é evitar o pior. Já que não existem certezas no lado político, já que não existem certezas firmes no lado da medicina, então nós optamos pelo bom senso, que é evitar o pior. Essa atitude de bom senso tem como base a preservação da nossa vida. Não está fundamentada na política e na medicina do momento, porque não tem fundamentos firmes no momento diante de uma crise tão surpreendente. Não há um fundamento para a gente escolher do lado de fora de nós. No entanto, existe um fundamento do lado de dentro de nós que nós podemos escolher. Existe um fundamento interior que tem a capacidade de se expandir para o exterior, que tem a capacidade de se expandir para fora de nós. Esse é um fundamento interior e que, portanto, pode preservar a nossa vida. Se é um fundamento interior para mim, tem a capacidade de preservar a minha vida. Se é um fundamento interior seu, tem a capacidade de preservar a sua vida. Mas esse fundamento interior tem a capacidade de se expandir para o aspecto externo. Pode se expandir para fora de você e pode tocar os seus.
pode tocar os seus amigos. A Bíblia, então, nos aponta essa base firme e nos mostra o que essa base faz em nós. De acordo com a Bíblia, na crise você pode escolher a fé como fundamento. A Bíblia aponta a fé como um fundamento firme, porque a fé da Bíblia não é a fé que provavelmente você tem ouvido. A fé da Bíblia é diferente da fé que é entendida pela sociedade, pela maioria das pessoas na sociedade. Se não, vamos entender o que a Bíblia fala a respeito dessa fé que é fundamento. No texto que nós lemos, o apóstolo João nos apresenta um desafio que é um desafio de todos nós. Está no versículo 4, e ele diz que o nosso desafio é vencer o mundo. Nós temos diante de nós o desafio de vencer o mundo. O que o apóstolo João quis dizer com vencer o mundo? A palavra mundo aqui, do grego cosmos, significa o arranjo geral das coisas. Nós temos que vencer o arranjo geral das coisas, o que significa que nós temos que vencer o ambiente da vida na Terra. Você entende muito bem a respeito deste mundo, porque o que é que nós encontramos enquanto nós vivemos aqui? Nós encontramos problemas, nós encontramos dificuldades, encontramos doenças, nos deparamos com acidentes, nos deparamos com pestilências, nós enfrentamos nossas próprias limitações pessoais e, por fim, temos que nos deparar com o fenômeno mais misterioso que existe neste mundo e mais assustador, que é a morte para todos nós. Então, o desafio é esse: vencer este mundo, vencer esse arranjo geral das coisas, da vida aqui na Terra. E vencer o mundo significa não sermos engolidos pelo mundo, não sermos tragados por esses desafios e bloqueados por esses desafios. Vencer o mundo também significa superarmos esses obstáculos, superarmos esses adversários invisíveis que são postos diante de nós. E então, o apóstolo João nos apresenta a força capaz de vencer o mundo. Ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O apóstolo João apresenta a fé como o recurso capaz de vencer o mundo, esse arranjo geral das coisas. Que tipo de fé o apóstolo João está falando aqui? A palavra fé, aqui do grego pistis, significa confiança. Então, por esta palavra você vai descobrir o que não é fé. Fé não é saber. Talvez você possa dizer: sim, eu sei que Deus existe. Que bom que você sabe que Deus existe, mas isso não é fé. Talvez você diga: eu sei que Jesus Cristo é o Salvador. Que bom que você sabe, mas isso não é fé. Isso é apenas assentimento. Isso é um ato de concordar com um fato bíblico. Outra coisa que a fé não é um salto no escuro. A sociedade tem a tendência de ver a fé dessa forma, como um salto no escuro. O que a sociedade diz é o seguinte: tudo aquilo que tem evidências é um fato científico, e aquilo que não tem evidências, que não é científico, é questão de fé. Ou seja, a sociedade tem a tendência de empurrar para nós e para o nosso coração coisas que não têm evidências, coisas que não são fundamentadas. Mas isso não é fé, isso é superstição, isso não é fé, isso é fideísmo. Essa não é a fé das Escrituras. O apóstolo João nos aponta de que o que vence o mundo é a fé. E fé é confiança. E você sabe que a confiança está baseada em algo. Você precisa ter bases para poder confiar. É como uma criança que confia em seus pais. A confiança que uma criança tem em seus pais tem base, tem fundamento, tem evidências, porque a criança percebeu que seus pais deram mostras de cuidar dela. A fé da Bíblia é baseada em evidências. Evidências que fundamentam, que dão razão a essa confiança. É essa a fé
que vence o mundo. Por isso, a fé tem uma força que não pode ser ignorada por ninguém e que inclusive não é ignorada pela ciência. Por exemplo, podemos falar sobre um dos aspectos da fé, que é a fé geral. A fé geral é aquela confiança interior que pode existir dentro de cada um de nós. Essa fé, confiança interior, essa fé geral, ela faz uma ligação entre a mente e o corpo. E esse aspecto, inclusive, é estudado pela ciência. A ciência está estudando com bastante material de que a fé tem a capacidade de fazer que a realidade mental responda no nosso corpo. A ciência está descobrindo de que a fé tem a capacidade de trazer relaxamento, de fazer relaxar. O relaxamento combate o estresse. E vocês sabem que o estresse é a causa de diversas doenças. Também estão estudando e percebendo de que a fé tem a capacidade de fortalecer o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo. E se fortalece o sistema imunológico, logo fortalece a saúde. E também a ciência está vendo de que a fé tem um potencial para causar curas instantâneas ou curas espontâneas. Pacientes que têm doenças crônicas, aquelas doenças com as quais têm que conviver para o resto da vida, aqueles pacientes que têm uma boa dosagem de fé, muitos deles que experimentaram uma cura espontânea, tiveram a fé relacionada. A fé estava presente. Existe esse potencial na fé de fazer doentes se recuperarem e alguns deles chegarem até mesmo à cura espontânea que nós chamamos de milagre. Sendo assim, com a fé, você tem mais a ganhar do que a perder. Por isso, use a fé como confiança interior. Use a sua fé como confiança para o seu interior. Alimente a esperança no seu coração. A fé não trabalha com o medo e com o desespero. Alimente pensamentos construtivos. A fé não vê processos e não vê desafios. A fé olha lá para frente, para quando tudo já estiver resolvido. Aprenda a ver coisas boas até mesmo nos momentos ruins. Não deixe de ver as pessoas que estão se curando no meio dessa pandemia. A sua fé vai deixar você mais firme, vai ajudar você a superar este momento, mas também vai ajudar você a superar este mundo, esse arranjo geral das coisas. Mas, além da fé geral, existe uma fé mais forte do que essa fé geral, essa fé interior, essa confiança interior. A Bíblia nos aponta para uma fé bem específica e nós observamos no texto de hoje, no versículo 5. O apóstolo João disse que quem vence o mundo é aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. O apóstolo João está falando de uma confiança específica, que é a confiança em Jesus como Filho de Deus. E existe uma boa razão para se ter essa confiança em Jesus. Que razão é essa? Vamos procurar entender qual é essa razão. Jesus trouxe um fato nunca antes visto na história. Jesus foi a única pessoa a levantar da morte para nunca mais morrer. Fora de Jesus, o que existe na história são históricos de ressuscitamento. Ressuscitamento é o que acontece na medicina, os médicos fazem isso, os enfermeiros fazem isso. Pessoas que estão morrendo e que com massagens e com processos respiratórios voltam a viver. Isso é ressuscitamento. Mas essas pessoas logo depois vão seguir o ciclo normal da vida, vão envelhecer e vão morrer. Jesus não passou por um ressuscitamento, Jesus ressuscitou. Ele levantou da morte para nunca mais morrer e foi o único da história a fazer isso. A ressurreição de Jesus, inclusive, é um fato. Não é uma fábula inventada pela religião cristã. É um fato, inclusive, verificado pela história. As pessoas que são acadêmicas e que não acreditam de que Jesus Cristo existiu, na verdade não são historiadores. Mas todo historiador sério sabe
de que existem evidências que levam a história e as pistas da história até o túmulo vazio de Jesus. A ciência histórica sabe de que o túmulo foi encontrado vazio. E as evidências apontam de que o seu corpo não foi roubado pelos discípulos, de que o corpo não foi roubado pelos romanos, de que a história não foi inventada por mulheres daquela época. E, portanto, a história só chega até aí. As evidências históricas só chegam até o túmulo vazio, mas a história não sabe o que aconteceu com o túmulo, não sabe o que aconteceu a partir daí. Então, essa é a verificação histórica. Mas a ressurreição de Jesus é um fato comprovado pelos evangelhos e pelo livro de Atos dos Apóstolos. É verdade que é comprovado por toda a Bíblia, mas de maneira específica, os evangelhos e Atos dos Apóstolos. A história chega só até o túmulo vazio. Os evangelhos e Atos dos Apóstolos são documentos e fontes históricas que apontam o que aconteceu. E o que aconteceu foi: Jesus se levantou. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus venceu a morte. E o melhor, o Evangelho nos aponta uma realidade melhor. Jesus disse que foi apenas o primeiro. Ele disse que quem cresce nele também um dia ressuscitaria. Em João 11, versículo 25, ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sendo assim, crer em Jesus é confiar que a natureza da vida humana mudou. Tudo mudou porque Jesus ressuscitou. Crer em Jesus é saber de que este mundo não é tudo, de que este mundo não tem a última palavra. Crer em Jesus é saber de que algo poderoso e grandioso nos espera do outro lado da história, que algo poderoso espera acontecer em nosso corpo. Crer em Jesus é saber que o reino de Deus, o reino dos céus, um dia vai se manifestar na realidade física, no mundo físico, e vai tocar nossos corpos. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Sendo assim, nessa crise e em todas as crises, você pode escolher a fé em Jesus. Escolha a fé em Jesus. Isso lhe fará vencer o mundo. Se você crê em Jesus, que venceu a morte e que foi o primeiro a vencer a morte porque ele abriu esse espaço, você sabe que mesmo que o mundo desabe, mesmo que o coronavírus tivesse a capacidade de subir aos céus e fazer desabar as realidades do céu, ainda assim, em Jesus você sabe de que um dia o reino da vida virá e que o reino da vida tocará os nossos corpos, de que este mundo não tem a última palavra, de que este vírus, de que esta epidemia, de que esta praga não tem a última palavra. Por quê? Porque Jesus está vivo. Portanto, com a fé você vencerá o mundo e as suas crises. A fé é o fundamento firme que você pode escolher para vencer o mundo e todas as suas crises. A fé te dá condições de vencer a crise deste momento e todas as outras crises que você vier a enfrentar na vida. Porque a fé tem fundamento interior, fundamento que te deixa mais firme para a vida. E também porque, acima de tudo, a fé tem um fundamento existencial, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus levantou da morte para nunca mais morrer. Por isso, tudo mudou. O mundo mudou. A vida mudou. Veja ao seu redor. Tudo está mudado, porque Jesus ressuscitou. Está tudo diferente, a vida está diferente, o mundo está diferente. Foi tocado pelo fenômeno, pelo fato, pelo fator chamado Jesus. Ele levantou da morte, ele vive. A ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Eu convido você a orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Tu és o Deus
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és aquele que enviaste o teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, para nos resgatar. Ele foi o primeiro homem a vencer a morte, porque o teu plano é que todos os homens, todas as pessoas que crerem nele, vençam a morte um dia. Ele é aquele que foi o primeiro a vencer o mundo, e aquele que crer nele vencerá também. E vencerá o mundo com todos os seus desafios, com todos os seus arranjos. Te peço forças, te peço graça para colocar a fé como fundamento da minha vida, que eu possa viver neste mundo pela fé, mas acima de tudo, que eu possa viver neste mundo pela fé em Jesus, aquele que venceu o mundo, que venceu a morte, aquele que mudou o mundo, que mudou a vida e que agora tem esperança verdadeira para mim e para a minha família. Obrigado pelo Senhor ter enviado Jesus. Obrigado por ter aberto a possibilidade de vencermos tudo por meio de Jesus. É nessa fé que eu oro. É por essa fé que eu espero. É por causa dessa fé que eu te agradeço. E eu faço no precioso nome de Jesus, a quem eu devo a glória, a honra e o louvor para sempre. Amém. Deus te abençoe. Até a nossa próxima mensagem.